Dizem que a propaganda é a alma do negócio. Uma boa campanha publicitária pode influenciar o consumidor e alavancar as vendas. Nosso meio de telecomunicação ele é um indutor, direto ou indiretamente, para qualquer hábito diário. Eu acredito que ela tem o poder de atiçar dentro de você o desejo, a vontade. A propaganda mexe com o seu subconsciente e automaticamente isso atinge a emoção da pessoa e ela passa a achar aquilo como algo muito bonito e interessante. Mas será que a propaganda tem o poder de mudar comportamentos, de mudar gostos, de influenciar alguém a beber ou a fumar, por exemplo? Eu acho que elas incentivam porque elas fazem com que a pessoa escolha a bebida pelo que ela está vendo na propaganda. Ela traz atrativos, geralmente está ligada a festividades, a eventos e tal. E isso estimula no jovem, principalmente, a vontade de consumir o álcool. Toda propaganda é um incentivo para a pessoa usar, e não é só bebida, qualquer coisa. No meu caso, propaganda de televisão não vai me influenciar em nada. Eu já fui muito influenciado por propaganda, até mesmo em filmes. Amava chegar em casa, assistir um filme ou ver uma novela em que o ator estava abrindo a porta ali, pegando uma long neck e tal. Herói? Temos, mas quem salva o dia mesmo... No Brasil, a propaganda das bebidas alcoólicas é regulada pela Lei 9.294, de julho de 96. Ela faz restrição de horário, de local e de conteúdo para as peças publicitárias. No entanto, as restrições não alcançam todas as bebidas. A cerveja e o vinho, por exemplo, ficam de fora. As propagandas dessas duas bebidas podem ser veiculadas em qualquer horário, com conteúdo livre. De acordo com a lei de 1996, a restrição de propaganda é apenas para aquelas bebidas com teor de álcool superior à classificação de 13 graus Gay-Lussac, que simboliza a quantidade em mililitros de álcool absoluto. Entre elas estão o uísque, a cachaça e a vodka, aquelas bebidas consideradas mais pesadas. Apesar do amplo debate que o projeto de lei teve na Câmara e no Senado, o legislador optou por só regulamentar as bebidas alcoólicas que tivessem um teor alcoólico superior a 13 graus. Em razão disso, as bebidas como cervejas e vinhos, que são consideradas bebidas de mesa, não foram regulamentadas por essa lei. Ou seja, elas não se encaixam nos tipos de limitação que a lei prevê. Elas estão mais livres para serem divulgadas junto à TV, rádio e outros tipos de propagandas. O assunto sobre a ampliação da restrição de propaganda para bebidas alcoólicas começou a ser discutido aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal a partir da apresentação de uma ADO, uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Esse instrumento jurídico é sempre utilizado para tornar efetiva uma norma constitucional quando há omissão de qualquer um dos poderes. No caso concreto que será apresentado no programa de hoje, a suposta omissão seria do Congresso Nacional. A ação foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República, que pedia a proibição de comerciais de cerveja e vinho no rádio e na televisão entre 6 da manhã e 9 da noite. O Ministério Público Federal também queria proibir comercial que associasse as cervejas e vinhos ao esporte e à saúde. Para a Procuradoria-Geral da República, a medida configura uma omissão legislativa parcial do Congresso, por ausência de regulamentação das propagandas de bebidas de teor alcoólico inferior a 13 graus. A PGR argumentou mora legislativa, porque ao restringir a propaganda para apenas algumas bebidas, a Lei 9.294 não seguiu o que prevê o artigo 220 da Constituição Federal. O artigo 220 ele trata da comunicação social. Ou seja, a Constituição quer dizer toda uma limitação sobre a imprensa, sobre a regulamentação dessa exposição de informações ao público. No parágrafo 4º,
a Constituição determina que uma lei trate das matérias que possam trazer algum dano à saúde, como bebida alcoólica, como cigarro, como agrotóxicos. Então a Constituição quer que isso seja limitado, que essas propagandas elas sofram algum tipo de restrição. Por unanimidade, aqui na Suprema Corte, os ministros rejeitaram os argumentos apresentados pelo Ministério Público Federal de que houve omissão legislativa. O tribunal entendeu que na regulamentação, em 1996, o legislador optou por não incluir critérios para aquelas bebidas de menor teor alcoólico, o que, segundo o tribunal, é uma prerrogativa do Congresso. Foi proposta uma ADO, que é uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ADO número 22. O que o Supremo entendeu? Que o legislador ele tinha a possibilidade de regulamentar também a publicidade de bebidas alcoólicas com o teor alcoólico inferior a 13. Mas ele não o fez, ou seja, ao invés de ser considerado uma omissão legislativa, o Supremo entendeu que foi uma opção legislativa, ou seja, o legislador optou por não regulamentar essas outras bebidas, que inclusive chegou a ter na Comissão de Seguridade Social uma emenda de um deputado apresentando a proposta para regulamentar também as bebidas com grau inferior a 13, e foi rejeitada. Então não se pode dizer que o legislador permaneceu omisso, o legislador ele agiu, mas optou, uma opção do legislador, de não regulamentar as bebidas alcoólicas, as propagandas de bebidas alcoólicas com um grau inferior a 13. Assim o Supremo entendeu em razão da separação dos poderes. Não poderia o Supremo legislar nesse tema, porque ao declarar inconstitucionalidade por omissão nesse ponto, caberia ao próprio Supremo então estabelecer a norma. O advogado explica em que situações estaria configurada a omissão legislativa do Congresso. O grande professor Joaquim Gomes Canotilho, um autor português, ele diz que só há uma omissão inconstitucional quando a Constituição determina um dever de legislar. O Supremo entendeu que o parágrafo 4º do artigo 220, ele quer que uma lei restrinja a publicidade sobre produtos que possam trazer mal à saúde. E o legislador, ele pôde optar por dizer quais seriam esses produtos. Na verdade, assim, a gente deve entender que o Estado só deve legislar quando o problema seja tão grave a ponto de exigir essa intervenção. Porque a regra é não ter a lei, a regra é a liberdade. A própria Constituição diz que todos podem fazer ou deixar de fazer, desde que não haja lei em sentido oposto. Então, quanto menos lei, mais liberdade vai sobrar para nós que fazemos parte dessa entidade, vamos dizer, privada. As omissões legislativas inconstitucionais derivam desde logo do não cumprimento de imposições constitucionais legiferantes em sentido estrito, ou seja, do não cumprimento de normas que, de forma permanente e concreta, vinculam o legislador à adoção de medidas legislativas concretizadoras da Constituição. Os argumentos foram rejeitados pelo tribunal. Os motivos você confere daqui a pouco, com o voto da relatora e dos demais ministros do Supremo. Até já! Não houve omissão na lei que liberou a propaganda de cervejas e de vinhos no rádio e na televisão. Para todos os ministros do STF, definir critérios para mudar a lei é de competência legítima e prioritária do Congresso Nacional. Os impactos da decisão você confere no programa de hoje. A decisão unânime tem efeito vinculante a todos os juízes do Brasil. Com o entendimento da Corte, fica mantida a validade da lei e as publicidades de cervejas e vinhos que são veiculadas no rádio e na TV, sem restrição de horário. Eu acho que deviam parar com essas propagandas, tanto do cigarro quanto da bebida. Fazem mal, eles ainda colocam que fazem mal à saúde. Se eles estão advertindo, por que eles estão vendendo? Ela influencia bastante, porque incentiva os adolescentes, as crianças, a tomar tudo e a beber, né? Eles colocam umas propagandas bem provocativas, às vezes com mulheres. Então isso acaba influenciando até quem não bebe, entendeu? Eu acho que cada um é cada um, né? Então, a minha mente, eu só faço aquilo que eu acho que é certo, entendeu? O caso chegou ao Supremo porque a Constituição Federal, no capítulo destinado à comunicação social, especificamente no artigo 220, garantiu a plena liberdade de expressão. Porém, logo em seguida, ressalvou que a lei federal deveria estabelecer meios de proteção à pessoa e à família.
contra a publicidade de produtos nocivos, entre eles as bebidas alcoólicas. A Lei 9.294 veio justamente regulamentar esse tipo de propaganda, mas a suposta omissão do legislador foi questionada pelo Ministério Público Federal. É importante a gente entender uma frase que o Supremo repete em vários dos seus julgados, que não há direitos absolutos. Então, quando a Constituição te dá essa liberdade de imprensa, ela não está te dando um direito livre, amplo, de dizer tudo o que você quer, de quem você quer, na hora que você quer, da forma como você quer. Então, o próprio Constituinte, ele diz, olha, é livre a manifestação do pensamento, mas devem ser observados alguns preceitos. E a lei federal pode estabelecer restrições a essa liberdade. Por exemplo, nós temos que o próprio Poder Executivo, ele faz uma classificação indicativa dos espetáculos, das obras, dos filmes, dos programas de TV. Imagine um programa destinado ao público adulto passando num período vespertino, onde a maioria do público que assiste à televisão é criança. Então, há sim que se fazer essas restrições. Esse direito, ele já vem sendo condicionado há décadas. Mesmo com a edição da Lei 9.294 de 96, a Procuradoria-Geral da República argumentou que o Congresso foi omisso ao não estabelecer de maneira uniforme a restrição de propaganda para bebidas alcoólicas no rádio e na televisão. De acordo com a norma, apenas aquelas bebidas com teor alcoólico superior a 13 graus têm restrição de publicidade. Ficam de fora, porém, aquelas de baixo teor, como cervejas e vinhos. Na defesa da Associação Brasileira da Indústria da Cerveja, Serve Brasil, o advogado Gustavo Bineboim se manifestou contra as possíveis restrições. Argumentou que leis já regulamentam a propaganda das chamadas bebidas leves. Vale destacar, senhores ministros, senhoras ministras, que essa opção do legislador em relação às bebidas de maior teor alcoólico não significa de forma alguma que a propaganda comercial das bebidas de menor teor esteja num espaço de anomia, de vácuo legislativo. Essas bebidas se encontram sujeitas, na sua propaganda, em primeiro lugar, ao Código de Defesa do Consumidor, que no seu artigo 37 veda a propaganda de qualquer forma enganosa ou abusiva. Ao Estatuto da Criança e Adolescente, que proíbe determinadas associações publicitárias que possam ameaçar a segurança dos jovens brasileiros. E, finalmente, ao Código Brasileiro de Autorregulação Publicitária, que ao longo dos anos instituiu importante disciplina no que diz respeito à propaganda comercial das chamadas bebidas leves. Em nome da Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, o advogado Eduardo Ferrão também defendeu a propaganda. E não há dúvida, senhores ministros, de que a publicidade comercial integra o direito à liberdade de expressão. Afinal, o acesso à informação é fundamental para que o cidadão, para que o indivíduo faça suas opções de consumo. Até mesmo porque é de se pressupor que o indivíduo tenha discernimento suficiente para trabalhar com essas informações recebidas, refletir sobre elas, sem a tutela asfixiante do Estado. A relatora Carmen Lúcia foi seguida por todos os integrantes da Corte. No voto, ela ressaltou que o Poder Legislativo tem prioridade e competência para definir o alcance da lei. Ela também ponderou que, antes da norma ser aprovada em 96, o tema foi amplamente discutido no Congresso Nacional. Está demonstrado nos autos ter sido a matéria relativa à propaganda de bebidas alcoólicas objeto de amplos debates em ambas as casas do Poder Legislativo, que no exercício de sua função legislativa nos 7 anos, durante os quais tramitou o projeto de lei 4556, observou as normas do devido processo legislativo, garantiu o que a Constituição fixou como preservação da saúde pública e da família, de forma legítima, aprovou a lei formal exigida pelo artigo 220, parágrafo 4º da Constituição,
e ainda resguardou a liberdade de informação. Reconhecer insuficiente a Lei 92/94 nos termos expostos pelo Procurador-Geral da República significaria, a um só tempo, ultrapassar a barreira que fundamenta o princípio da separação dos poderes, cuja integração há de se dar à luz dos princípios da harmonia e da independência, e ainda desconsiderar a validade de normas criadas pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. A omissão legislativa, para ganhar significado autônomo e relevante, deve conexionar-se com a exigência constitucional de ação, não bastando o simples dever geral de legislar para dar fundamento a uma omissão inconstitucional. E caso o pedido tivesse sido aceito pelo plenário do Supremo, as propagandas de cervejas e de vinhos só poderiam ser veiculadas no rádio e na televisão no período entre 9 da noite e 6 horas da manhã. Além disso, até às 11 horas da noite, elas só poderiam ser transmitidas nos intervalos daqueles programas não recomendados para menores de 18 anos, entre outras restrições. A Lei 92/94 de 96, quando limita a propaganda de bebidas alcoólicas, não traduz, a meu juízo, qualquer omissão legislativa capaz de ensejar a procedência de uma ação desse jaez. Traduz isto, sim, uma legítima escolha do legislador no exercício da liberdade de conformação que a própria tessitura constitucional, como também se destacou da tribuna, assegura à Casa Legislativa. A primeira ideia que me veio à mente é que nós não estamos diante de uma omissão, nós estamos diante de uma opção. Ou seja, o que houve foi uma opção do legislador exatamente na escolha das propagandas que seriam viáveis ou não. Não estamos diante de uma questão de saúde pública, nem de lei seca. Nós estamos no campo da propaganda, e também a propaganda não obriga ninguém a beber nada, pode até não beber nada. É a licitude da propaganda derivada exatamente da opção do legislador. Presidente, o gênero masculino chegou a se mostrar prejudicado, preocupado com esta ação direta de inconstitucionalidade por omissão, tendo em conta a visão segundo a qual se deveria transportar para o campo da publicidade consideradas bebidas alcoólicas a tolerância zero que se tem na lei seca, como ressaltado da tribuna pelo doutor Ferrão. E se mostrou preocupado porque talvez se afastasse da televisão um anúncio muito interessante, Vem Verão, e que é admirado, né, em termos de inteligência, em termos de se mexer com o psique masculino. A regra é a liberdade de expressão. O que houve na espécie, como disse o ministro Luiz Fux, uma opção política normativa. O Congresso Nacional, agindo com liberdade decisória, dentro dos parâmetros estabelecidos pela própria Constituição e procedendo a uma legítima ponderação de direitos e de interesses constitucionais postos em situação de polaridade conflitante, fez preponderar a ideia e os valores que entendia pertinentes e suscetíveis de regulação, dando sentido e efetiva concreção ao princípio democrático. Afirmando também que se tratou claramente de uma opção do legislador, opção consciente, como agora agrega o nosso decano, opção essa tomada dentro das competências que a Constituição defere aos legisladores, que são os representantes da soberania popular. A seguir, você vai ver quando o Estado pode intervir na publicidade. Um exemplo disso foi a proibição de propagandas de cigarros no rádio, na televisão, em jornais e em revistas. Esses comerciais eram muito comuns nas décadas de 80 e 90. Qual
Alguns homens sabem que a beleza dos cavalos selvagens está na sua liberdade. Venha para onde está o sabor. Por exemplo, uma publicidade que seja enganosa ou que venha a criar um conceito nas crianças que seja diferente daquela imagem que está passando, se isso for feito, isso fere o direito do consumidor. Os detalhes você confere a seguir. Estamos de volta com o programa que apresenta hoje um julgamento sobre a omissão legislativa na edição de uma lei que regulamenta a propaganda de bebidas alcoólicas. Em questão, uma lei federal editada em 1996 que restringe apenas a propaganda daquelas bebidas consideradas mais pesadas, como cachaça e uísque. A propaganda de cerveja e vinho, por exemplo, está mantida sem restrição. A Lei 9.294 dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de bebidas alcoólicas e restringe seus efeitos às bebidas com teor alcoólico superior a 13 graus Gay-Lussac. As bebidas com teor inferior a esta classificação estão submetidas a outras normas, como o Código de Autorregulamentação Publicitária, editado pelo CONAR. O CONAR ele tem 3 tipos de regulamentação sobre bebidas alcoólicas. Uma igual à da lei, com bastante restrição, aquelas acima de 13 graus, que se refere, por exemplo, a uísque, vodka, destilados em geral. Ele tem um outro capítulo próprio para as cervejas e vinhos, que tem uma regulamentação, por exemplo, não pode ter crianças, não pode estabelecer que vai haver um incremento da capacidade intelectual, da capacidade laborativa ao ingerir bebidas alcoólicas. Então, há toda uma regulamentação já estabelecida no CONAR. E há também um outro capítulo no CONAR sobre bebidas com bem baixo teor alcoólico, como coolers ou bebidas que misturam água com pouco teor alcoólico. Então eles têm lá 3 tipos de regulamentação diferentes de bebidas alcoólicas. E é interessante dizer que as entidades privadas, em geral, elas já seguem essas restrições impostas pelo CONAR. Essa autorregulamentação, ela funciona efetivamente na prática. O advogado explica que a publicidade de bebida alcoólica também poderá configurar publicidade abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor ele tem um capítulo próprio para tratar sobre a publicidade. Então, por exemplo, uma publicidade que seja enganosa ou que venha a criar um conceito nas crianças que seja diferente daquela imagem que está passando. Por exemplo, a própria autorregulamentação do CONAR, ela fala que na publicidade de cervejas não podem ter animais humanizados. Então eu não posso colocar uma pessoa vestida de animal conversando, porque aquilo faz parte tipicamente do mundo da criança, do mundo infantil. E obviamente eu não posso colocar crianças consumindo bebidas alcoólicas. Então se isso for feito, isso fere o direito do consumidor, além de ferir a autorregulamentação estabelecida pelo CONAR. A interferência do Estado restringindo a publicidade de alguns produtos é antiga. Desde o ano 2000, por exemplo, com a edição da Lei 10.167, é proibida no Brasil qualquer propaganda de produtos derivados do tabaco no rádio, na televisão, em outdoor, revistas e jornais. Também ficou proibido o patrocínio de marcas de cigarro em eventos culturais e esportivos e a associação do fumo ao esporte. Em 1996, uma outra lei já restringia a veiculação de comerciais desse tipo de produto para o período entre as 9 da noite e 6 da manhã. Mas nas décadas de 80 e 90, o cenário era outro, período em que a publicidade de cigarros promovia a glamourização do consumo, com peças publicitárias recheadas de trilhas sonoras envolventes, cenários paradisíacos, aliado a jovens e esportes radicais, praticados por pessoas saudáveis. Agora, voltando ao tema principal do programa de hoje, é bom deixar claro também que sobre a restrição de propagandas de bebidas alcoólicas no rádio e na TV, somente o Congresso Nacional tem autonomia para definir os critérios e o alcance da lei. Só o Poder Legislativo pode alterar qualquer norma nesse sentido.
E o programa de hoje fica por aqui. Se você quer rever esta ou outras edições, é só entrar no site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br, e procurar o link do programa Grandes Julgamentos do STF. Obrigada pela companhia e até a próxima edição.